Fala galera, bom dia! E agora dando sequência ao nosso conteúdo, chegamos à semana 29. E aí eu vou continuar gravando as nossas aulas, independente das aulas presenciais, independente de qualquer coisa, tá bom? Por quê? Fizemos desse modelo até aqui, para que mudar na reta final aquilo que tá dando certo, não? Então vamos lá, vamos abrir a filosofia de Jean-Paul Sartre, o nosso conteúdo que é fundamental para o existencialismo. Corrente que a gente começou a falar com o autor da semana passada, Martin Heidegger, e agora vamos abrir o grande expoente, a grande influência existencialista do século XX, que foi Jean-Paul Sartre. Na sua apostila, Sartre aparece a partir da página 100, volume 2. Olha lá, página 100, aqui está Jean-Paul Sartre, tá bom? Então, eu vou seguir mais ou menos a ordem aí da apostila para poder ficar bonitinho e você controlar tudo de modo organizado, tá bom? Vamos começar colocando uma frase aqui, que é uma frase de Sartre que resume quase tudo do que eu vou te falar. Sartre diz assim, ó: a existência precede a essência. A existência precede a essência. O que significa isso? Existência é aquilo que você é e faz. Existência é o que você é hoje, neste momento. E essência é aquilo que seria a sua definição no ser, definição no mundo. Então, olha, eu estou existindo aqui agora, estou dando aula. Então, o que eu sou? Professor. Você está em casa, existindo agora como estudando. Então, o que você é? Estudante. Em outras palavras, o que Sartre está nos dizendo com essa frase é basicamente que o ser humano é aquilo que faz. Não existe para o existencialismo qualquer tipo de essência por natureza. Não existe para o existencialismo qualquer tipo de definição de quem você é previamente à sua vida. Não existe. Você é exatamente aquilo que faz. Você é exatamente aquilo que executa. Você é exatamente o seu dia a dia, as suas escolhas e as suas ações, certo? Então você pode colocar assim, ó: o ser humano não possui essência definida por natureza. Ou seja, pessoal, você não tem uma essência própria da sua natureza. Você não tem uma essência própria daquilo que você é enquanto biologia, enquanto ser, enquanto nada. Você é, para Sartre, exatamente aquilo que faz. Tudo bem? E aí, na prática, veja, se você é exatamente aquilo que faz, Sartre nos diz que automaticamente você pode ser aquilo que você quiser. Por quê? Se você não tem essência natural, você não tem nenhum tipo de definição por natureza ou por essência do que você é. Logo, o seu dia a dia, os seus caminhos vão definir quem você é. Você pode ser o que quiser, ok? Então temos aqui já outra segunda ideia. O ser pode se transformar naquilo que quiser. E, portanto, como o ser pode se transformar naquilo que quiser, não há nenhuma ótica ou lógica determinista no existencialismo. Não há nenhuma força que conduza o seu caminho. Esse é um pensamento muito típico da primeira metade do século XX, na passagem para a segunda, então os anos 40, 50 e 60, de que você pode ser o que quiser, você pode se transformar no que quiser e que nada define ou direciona o seu caminho. O ser humano como um animal plenamente livre, ok? Então vamos lá. Não há qualquer determinismo sobre o ser humano. Ok? Nada te determina, nada conduz a sua vida, nada organiza a sua existência
numa lógica de controle ou de submissão sua a qualquer outra ideia, beleza? Bom, e aí o que Sartre já nos fala logo de início é que essa é uma característica especificamente do ser humano. Por quê, professor? Porque somente o ser humano tem a percepção da própria existência. Os demais animais vivem definidos por instinto. Falamos isso lá no começo do ano e Sartre bate o martelo nisso também. Olha, os demais animais vivem por instinto, os demais animais vivem pela própria natureza e o ser humano não é determinado, nem pelo instinto, nem pela natureza, mas sim ele pode ser o que quiser. E aí eu já vou começar então a passagem para os primeiros tópicos. Feita essa introdução, você vai perceber que praticamente tudo o que eu vou te falar aqui hoje vem dessa base que Sartre construiu. Tranquilo? Vamos lá? Primeiro tópicozão. Em si e para si. Vamos lá. Bom, como eu te disse, só o ser humano tem a percepção da própria existência, só o ser humano constrói a própria vida com esses critérios. Vamos lá, olha para esse borrifador de álcool. Ó, estou aqui, purificando o nosso ambiente. Muito bem, purificando o nosso ambiente. Purificando, vou purificar você aí também. Muito bem, agora que estamos... Deixa eu ver se eu molhei a câmera, né? Retardado. Não, tudo bem. Agora que estamos livres do coronavírus, muito bem, vamos lá. Esse borrifador de álcool 70 não faz a menor ideia que ele existe. Você fala, pô, professor, eu sei disso, é óbvio, ele não pensa. Sim, é verdade, ele não pensa, mas vamos lá. O que esse borrifador é? Apenas um borrifador, nada mais. Ele não tem a possibilidade existencial de, do nada, se tornar um banco. E o que é esse banco? Apenas um banco. Tá, professor, e daí? Você está falando coisas óbvias. Não, não estou. Veja só. Agora olha para mim. Tudo bom? O que eu sou? Veja a diferença. Este borrifador é um borrifador de álcool e será sempre isso. Nada mais. Apenas um borrifador. Jamais passará da experiência de borrifador para a experiência de banquinho. Será apenas um troço para a gente ficar apertando e espirrando coisas nos outros. Já o ser humano, não. O ser humano não existe com uma definição única ou determinada. O ser humano pode se transformar naquilo que quiser. Este borrifador não pensa, não tem consciência e, portanto, ele não existe além da própria definição material do que ele é. Já o ser humano existe e tem consciência e pode transpor aquilo que ele é. E aí Sartre vai criar então duas definições, o em si e o para si. O que é o em si? É o termo que Sartre usa para se referir a objetos. Ele é aquilo que é, ou seja, ele é aquilo que determinou a sua natureza material. Ele é um borrifador em essência. Os objetos e os demais animais são, em essência, aquilo que são. Eles não se transformam, não são livres, não pensam e, portanto, são aquilo que são. Eles são em si, eles são a sua própria definição, sem reflexão. O em si é o termo que Sartre utiliza, então, pessoal, para definir a condição material dos objetos, para definir a condição daqueles que são exatamente o que são e nada mais do que isso. Já o termo para si refere-se à capacidade do ser humano de sair do em si e passar para o para si. Professor, que merda é essa? Veja, o para si é a nossa capacidade de reflexão que me permite ultrapassar o que eu sou em mim mesmo. Vamos lá, se eu fosse um borrifador de álcool, gostou? Um borrifador de álcool. Você poderia me definir. Olha, o Gabriel é um borrifador de álcool. Eu sou um objeto. Agora, como eu sou um ser humano e posso ser o que eu quiser, a minha definição não se limita à minha condição material.
Como eu sou um ser humano e posso ser o que eu quiser, a minha definição não é possível. Você não olha para mim e fala, sabe o que Gabriel é? Um amontoado de células. Não, porque nós somos mais, porque nós podemos ser muita coisa e qualquer coisa, porque somos livres. Então, para Sartre, a questão é a seguinte, o em si é a expressão definida para se referir aos objetos, que são aquilo que são. Nunca passarão disso, nunca ultrapassarão a sua própria definição material. Já o ser humano é para si, ou seja, um sujeito que reflete sobre a própria existência e pode ser o que quiser, porque não está definido nem limitado a sua própria definição material. Não está definido e limitado a sua própria definição de si mesmo. Eu não tenho qualquer tipo de restrição na minha definição. Eu não sou um amontoado de células que sirvo apenas para borrifar álcool. Eu sou algo absolutamente em aberto, inconstante, imprevisível e que define a essência pela existência. Os objetos são aquilo que são, em essência. O ser humano é aquilo que deseja ou faz para ser. Tudo bem? Então vamos lá registrar isso daí. O em si e o para si. Deixa eu tomar uma aguinha. Veja, essa garrafa d'água, ela é em si, porque ela não passa de uma garrafa d'água. Muito bem. Então vamos lá. O que é o em si? Para Sartre, a humanidade difere-se dos animais e dos objetos, difere-se dos animais e dos objetos por não limitar-se à sua definição material ou concreta. Ponto. Assim, vírgula. Assim, vírgula, estabeleceu dois termos para delimitar a existência na natureza. Aí você coloca assim, 2 pontos. Setinha em si. O que é o em si? Condição dos objetos e animais irreflexivos que limitam sua existência, a sua condição material. Vírgula, sem possuir consciência de si mesmo ou liberdade de transformação. Então,
Então, o que significa isso que eu estou te falando? É que o borrifador de álcool, coitado, ele é um borrifador que não sabe que é um borrifador e será sempre um borrifador, nada além disso. Triste condição medíocre desse borrifador, não é mesmo? Que não passa daquilo que é e nem sabe que é aquilo que é. Ele apenas existe numa condição borrifante, não é? E será assim por toda a eternidade. Bom, e o para si? Condição do ser humano que reflete sobre si mesmo e conduz sua vida com liberdade existencial de transformação. Ok? Então o ser humano vive o para si enquanto o em si é dos objetos. Eu sei que já está terminando de copiar, mas eu queria só te mostrar uma citação de Sartre aqui na página 100, tá? Uma explicação desse termo, melhor dizendo. Olha lá. O ser não é relação a si. Ele é ele mesmo. Como assim, professor? Veja, é uma imanência que não se pode realizar. Uma afirmação que não se afirma. Uma atividade que não se pode agir. Porque é empastado de si mesmo. Que merda é essa? É a ideia do em si. Olha lá. O ser é o que é. É uma imanência que não se pode realizar, ou seja, é algo que não executa nada, ele apenas existe. É uma afirmação que não se afirma, ou seja, ele não ultrapassa a própria condição física e material. É uma atividade que não age, ou seja, ele apenas existe. Agora vamos lá para o para si. Olha só. O em si é incriado e atemporal. O para si autocria-se, porque é livre, né? Então autocria-se continuamente no tempo. Enquanto o primeiro é sempre idêntico a si próprio, ou seja, o borrifador é um borrifador, o segundo não pode coincidir consigo. Como assim? Você se transforma o tempo inteiro e é sempre novo, é sempre uma novidade, é sempre uma nova criação. Então, enquanto o em si é idêntico a si próprio, ou seja, repetindo, o borrifador é um borrifador, já o ser humano é sempre uma transformação. Dá foco lá no quadro, produção? Obrigado. Muito bem. Show de bola? Então vamos lá. Vamos entrar agora em alguns conceitos de Sartre que vão conduzir a nossa reflexão. Vamos ao primeiro, a náusea. Olha só que interessante. Você é livre para ser o que quiser. Mas ao mesmo tempo você não tem essência definida. Logo, você não é nada por natureza. Isso é bom, porque você pode ser o que quiser. Mas isso também é ruim. Sabe por quê? Porque você passa a ter uma responsabilidade existencial absolutamente profunda. Deixa eu te explicar. Sabe, eu sou professor hoje. Por que eu sou professor? Porque eu nasci professor? Ou porque eu direcionei a minha existência para sê-lo? Porque eu direcionei a minha existência para sê-lo. Então, quando eu estava lá com 16 para 17 anos, eu decidi que ia ser professor, comecei a dar aula com 17 anos, era ilegal? Era, mas vamos lá. Comecei a dar aula com 17 anos, entrei na faculdade, continuei dando aula, ilegal? Era, mas vamos lá. E toquei o baile. Então, nos últimos 10 anos eu dei aula, o tempo inteiro, show de bola. Me tornei professor. Eu não nasci sendo.
Eu não tenho ali um dom que me conduz e fala, vai Gabriel, é assim que dá aula. Não, é existência e experiência. Existência e experiência. Então, na minha primeira aula foi uma merda, porque eu não fazia a menor ideia de como fazê-lo, né? E hoje é uma merdinha. Então, assim, não tá aquela coisa, mas melhorou um pouquinho, né? Então, nesse caso, o que aconteceu? Se fosse um dom, se fosse uma coisa assim natural, essencial, porra, nasceria falando, vai, pega o caderno e copia, caralho. Não foi. Não foi. Foi na base da existência dos últimos 10 anos. Então, o que eu fiz nos últimos 10 anos me transformou no que eu sou hoje. Ponto. Agora vamos mudar essa história. Imagine que nos últimos 10 anos, ao invés de dar aulas, eu tivesse simplesmente feito nada. Acordei, comi, caguei e dormi. Acordei, comi, caguei, dormi. Acordei, comi, caguei, dormi. Ou como os meus colegas de faculdade, né? Que ao invés de dar aula, trabalhar, não sei o quê, bebiam e fumavam maconha. Bom, o que ia acontecer comigo? Eu não seria o que me transformei. Eu não seria aquilo que eu passei a ser. Pelo simples fato de que eu não nasci condicionado em essência, mas eu me transformei por existência. Então, na prática, se eu não tivesse feito o que fiz nos últimos anos, não seria o que sou. Tá, professor, e daí? E daí que Sartre diz, olha como é bom, você pode conduzir a sua vida, né? Mas olha ao mesmo tempo como é ruim. Por quê? Porque se eu não tivesse feito o que fiz, eu nada seria. Ou eu não seria o que sou hoje. E ao perceber isso, Sartre diz, nós também percebemos que a vida não tem sentido por conta própria. A vida não tem sentido por conta própria. Cabe a você dar sentido à sua vida. Você não nasceu com um sentido de vida. Você constrói esse sentido. E ao perceber isso, Sartre diz, nós vivemos a náusea. O que é a náusea? É aquele enjoo existencial que a gente sente quando percebe que isso tudo aqui não tem sentido por conta própria, ou sentido por si mesmo. Deixa eu te dar um exemplo, filho. É assim, sabe aquele dia que você estava meio mal? Ah, professor, hoje? Não, calma, volta. Sabe aquele dia que você estava meio mal? Porra, estudando igual um condenado e sem conseguir entender direito o que estava estudando. E aí nessa porra, essa quarentena, e aí, porra, você fazendo tudo direitinho, seu vizinho tacando os aralhos dentro de casa com rock, gente, aglomeração. Aí você, porra, tentando fazer tudo direitinho, você passa na rua, a galera entupindo o bar, tacando foda-se e tal. Aí você ficou meio chateado, ficou meio puto, foi pra casa, porra, caramba. Aí você se pegou naquelas reflexões meio negativas e se questionou assim, o que nós estamos fazendo aqui? Para que nós estamos fazendo tudo isso? Aí você ficou pensando, velho, porra, eu vou passar no vestibular, amém? Vou passar no vestibular, para quê? Porra, eu vou me formar, para quê? No fim das contas a gente vai morrer e vai ficar o que aqui para nós? Vai ficar o que aqui de nós? Aí você falou, caralho, as coisas não têm sentido, cara. Nós estamos aqui correndo atrás do quê? Correndo atrás de vento. Sabe? Correndo atrás do próprio rabo, assim. Para que eu existo? Para que isso tudo? Para que condicionar a nossa vida a uma série de fatores, de forças sociais? Para que, porra, abrir mão de tudo que eu faço para fazer uma porra de uma prova que ainda vai vir mal feita ainda? Para quê? Aí você ficou se pegando num certo vazio existencial, assim, tentando achar sentido em tudo que nós estamos fazendo diariamente. Muito bem, sabe essa sensação de vazio, de sentido naquilo que fazemos diariamente? Isso é a náusea. Exatamente isso. Um enjoo existencial. Uma condição de abandono de si mesmo. E aí você fica, caramba, aí eu estou aqui me rasgando. Para quê?
A falta de um pra quê é o sentimento de náusea. Quando eu tenho um puta propósito, eu falo, quer saber, velho? Aqui é sangue no olho, vamos embora, vamos vestir a camisa do propósito, vamos caminhar para chegar lá. Agora imagine quando eu não tenho o lá, só tenho o sol, o mi, o dó, eu não tenho o lá. Então, para onde que eu vou e por que que eu vou? Esse é o sentimento de náusea. Para Sartre, ser livre é muito bom, mas ser livre exige uma série de responsabilidades. E a principal das nossas responsabilidades é justamente dar sentido à nossa própria vida. E isso é difícil pra caralho. Você conseguir ter uma resposta do pra que você faz o que faz. Não é por quê, mas pra quê. Pra que é o sentido. Então, pra que você faz o que faz? Pra que você está estudando tanto? É para dar exemplo para alguém? É para mostrar para alguém que você é capaz? É para dizer a si mesmo que você pode? É para alcançar um sentido maior da sua vida? É para quê? É para ganhar dinheiro? O que você vai fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro é para quê? É para usar em algo? Que é algo? E o que esse algo vai dar para você? Ou é só para te enfiar na bunda? É para quê? O para quê é o sentido da vida. E para Sartre, nós não nascemos com ele. Como não nascemos com ele, sofremos a náusea de uma vida sem sentido em essência. Sem sentido em essência. E para ter sentido, depende de você. Tudo bem? Vamos colocar isso aqui? Falei demais, né? Náusea, porque é muito importante, muito. Náusea. O ser humano, vírgula, como não possui, o ser humano, vírgula, como não possui essência por si mesmo, vírgula, é responsável por construir o sentido de sua vida. Então, lá, o ser humano, vírgula, como não possui essência por si mesmo, é responsável por construir o sentido de sua vida. Porém, vírgula, ao perceber que sua existência não possui um propósito definido desde o início. Então vamos lá. Porém, ao perceber que sua existência não possui um propósito definido desde o início, vírgula, vive-se a angústia, vive a angústia de não saber para onde se vai ou para que se vive. Ponto. A náusea é vírgula, justamente tal sentimento de vazio existencial, fruto da ausência de propósito para se viver. Ok? A vida não tem sentido por si mesma, cabe a você dar sentido a ela, ok? E ao perceber que ela não tem sentido por si mesma, a gente fica meio triste, né? Fica meio se questionando, para que isso tudo, né? Aonde isso vai nos levar e tudo mais, certo? Bom,
Então, como eu te falei, né? Você é responsável por criar o sentido da sua vida. Mas e se você não criar? Você é responsável por criar um propósito para a sua vida. Mas se você não o fizer? Bom, aí hoje nós chamaríamos isso de crise existencial. Eu não sei para que existo, logo vivo uma crise na minha existência, uma crise existencial. Já Sartre chama isso de nada. O que é o nada? A miserável condição de quem não sabe para que se levanta da cama. O que é o nada? A miserável condição de quem não sabe para que viveu no dia que se passou. O que é o nada? A miserável condição de quem não faz ideia de onde pretende chegar. O que é o nada? A miserável condição de quem está completamente perdido na vida. O que é o nada? A miserável condição de quem não consegue ter uma imagem dos próximos 10 anos. O que é o nada? A miserável condição de quem não sabe o que vai fazer amanhã e nem para que vai fazer o amanhã. Isso é o nada. É o vazio de propósito. É o vazio de propósito. Para que você vive? Não sei. Como é que você se imagina daqui 10 anos? Não sei. Por que você fez o que fez hoje? Não sei. E amanhã pretende fazer o quê? Não sei. É o nada. Um vazio profundo. Um vazio que normalmente vai tentar ser encoberto por falsos sentidos e escapes existenciais. O que é um falso sentido, um escape existencial? Fugir dessa reflexão. Porra, é uma puta reflexão chata, né? Ela incomoda, ela é angustiante. A nossa tendência é fugir dela. Como é que eu vou fugir dela? Pronto, fugindo do assunto, mudando totalmente de assunto, me enchendo de gente à minha volta para entupir a minha cabeça de ideias que não me levem a muito lugar. Então eu fico ali, né, falando com a galera, o pessoal, pô, que divertido e tal, e a gente não pensa na vida. Enchendo rabo de cerveja e maconha, como fizeram os meus colegas da faculdade. Colegas não, conhecidos, pessoas por quem eu passava. E aí, isso é uma fuga, é um escape. É um escape. Você não quer refletir, você não quer responder a perguntas porque você não tem resposta e você escapa. Você foge. Não vou pensar nisso não. Pô, e o Flamengo? Falei, porra, você viu o jogo ontem? É isso. Não, vou pensar nisso não. Vamos abrir uma gelada aí pra nós. Abre uma gelada. 100 mil anos de evolução, né, da espécie. Abre uma gelada aí pra nós. Enfim, isso é um desabafo. Então, isso é um escape. Isso é um escape. Não, vamos pensar nisso não. Porra, a galera já se passou aí, vamos embora pra lama, né? Só lugar massa, né? Lugar de alto nível, qualidade, porra, massa demais. Então, o que Sartre está dizendo? É que o nada é essa condição de vazio de quem não constrói propósito e não tem nada a perseguir. E para não sofrer do vazio, normalmente as pessoas tentam preencher esse vazio com outras coisas tão vazias quanto. Vai entupindo a sua vida de coisas para tomar o seu tempo, o seu pensamento, a sua mentalidade e impedir a sua reflexão. Para que pensar nisso tudo? Para que pensar nisso tudo? Desce mais uma gelada. Para que pensar nisso tudo? Vamos embora. O importante é viver cada momento. Viver cada momento. O que é o viver cada momento? Para que você está pensando nisso tudo? O importante é viver o hoje. Sim, mas para quê? Essa é a pergunta de Sartre, sempre o para quê, ok? Então nada nesse vazio, ele tende a nos levar para escapes igualmente vagos. Então a rua fica cheia, mas olha o clichê, olha o clichê cheio de pessoas vazias. Sim, eu saio ali do Darwin toda sexta-feira, agora voltamos, graças a Deus, eu saio dali 10h40, sou obrigado a passar aqui na Rua da Lama para chegar à minha residência. E aí tá sempre cheio, né? Impressionante. E aí as pessoas ficam em pé, né, no asfalto, é um negócio super divertido. Porra, o que você vai fazer hoje? Pô, por que a gente não fica em pé no asfalto? Porra do caralho, vamos lá. Aí o pessoal vai e fica em pé, fica assim. Desce uma gelada, isso, porra. Vou ficar aqui em pé, pô, tá massa aqui, ó. Caramba, hein? Nossa, sensacional. Porra, hoje tá legal isso aqui. Massa.
Porra, e aí, beleza? Massa. É isso. É isso. E aí, pra Sartre, puta vazio, velho. Aí você desce do carro e pergunta, pra que você veio? Tem resposta? Questionável. Bom, os meus exemplos são sempre muito interessantes. Vamos lá. Nada. E imparciais. Não tem nenhuma relação com o meu desafeto com a roda-lama. É apenas uma aplicação teórica. Vamos lá. O que é o nada? Condição na qual vive o sujeito que não constrói sentido existencial. Então, ó, condição na qual vive o sujeito que não constrói sentido existencial ou propósito para sua ação cotidiana. Ponto. Tal vazio leva a angústias que são disfarçadas com escapes diversos. De ordem emocional e social. Ok? Aí é assim, ó. Outro parágrafo. Aquele que vive o nada não consegue responder questões elementares a respeito de suas ações. Ponto. Apenas reduz-se o sujeito para si a uma condição em si. Aí você fala assim, não entendi, professor, essa parte final. Olha lá, reduz-se o sujeito para si a uma condição em si. Quando você não tem propósito de existência e reflexão, você deixa de ser para si, ou seja, profundo, complexo e reflexivo, para ser em si alguma coisa ou alguém que vive por viver, que vive por si mesmo, que resume-se à sua condição de objeto ou de matéria. Tranquilo? Pode registrar aí, né? Porque a reflexão é a base da nossa complexidade, não é? Então a gente basicamente perde essa capacidade de complexidade e de reflexão simplesmente para nos tornarmos um ser para si, para si e para si, para si, para si. Tranquilo? Beleza? Bom, pessoal, então
Aqui nós fechamos essa primeira parte de Jean-Paul Sartre, ok? A parte 2 vem semana que vem, em que nós vamos responder algumas perguntas do tipo: será que o existencialismo é pessimista ou otimista? Ou perguntas do tipo: será que o ser humano é 100% responsável pelo que faz ou existem forças externas que lhe definem? Perguntas como Sartre aplicou isso na esfera política e social da humanidade? Perguntas como: será que Deus existe ou não? Enfim, qual era a relação de Sartre com Simone de Beauvoir, que nós falamos lá no Feminismo? Temas para a próxima semana, tá bom? Para você, então, um beijo na alma, boa semana de estudos e a gente se encontra. Tchau, tchau!